Vamos então ao processo de tradução. Aí agora já é a tradução do RNA mensageiro, aquele que foi formado inicialmente a partir aqui de um fragmento de DNA. Só para você se situar, o fragmento de DNA que vai gerar um RNA mensageiro, capaz depois de constituir uma proteína, que é o que a gente vai ver na tradução, é aquilo que basicamente eu chamo de gene. Ah, professor, então todo o DNA é um gene? Não, somente alguns pedaços do DNA vão ser utilizados. Algumas pessoas falam que 3% do nosso DNA é utilizado, o restante não. Então tem essas teorias aí para a gente poder entender um pouco. Mas basicamente um gene é aquele pedaço do DNA capaz de codificar um RNA mensageiro que vai ser traduzido. Então imagine que aqui eu tenho o meu núcleo celular, certo? E tudo isso aqui que nós estamos vendo, essa área aqui seria o lado de fora da minha célula. Aqui colado já ao núcleo, eu tenho uma organela que é o retículo endoplasmático. Eu tenho o liso e o rugoso. A diferença é que o rugoso tem aquelas organelas que eu chamo de ribossomo. O que acontece? Imagina que nós vamos ampliar aqui um ribossomo. Então esse é o ribossomo. O RNA mensageiro que saiu, que foi formado aqui no núcleo, ele vai sair e vai se encontrar com o ribossomo. O que o ribossomo vai fazer? O ribossomo é basicamente duas moléculas, certo? Duas partes, não são duas moléculas, duas partes que irão compor essa organela. E aí o meu RNA mensageiro, ele vai passar aqui no meio, certo, do ribossomo. O que o ribossomo vai fazer? Se o RNA ele é mensageiro, ele trouxe uma mensagem, quer dizer que essa mensagem ela precisa ser recebida, ela precisa ser traduzida. E quem vai fazer isso é o ribossomo. Seria o nosso Google Tradutor, vamos dizer assim, da mensagem. Só fazendo uma analogia bem simples para você tentar entender. Lembrando que nesse RNA eu tenho uma sequência de bases que foi formada de acordo com aquela sequência lá do DNA, certo? Então eu posso ter aqui adenina, citosina, guanina, uracila, porque eu não tenho timina, lembra? Então aqui eu não tenho timina, eu tenho uracila. Posso ter aqui várias adeninas, outra uracila, guanina. Aí cabe, dependendo do pedaço de DNA. O que o ribossomo vai fazer? Cada 3 pares de bases que compõem o RNA mensageiro, eu dou um nome para ele de códon. E aí você pode pensar, já que eu tenho 4 possibilidades de base, eu posso ter vários códons diferentes. Eu posso ter, por exemplo, a combinação de códon uracila, uracila, adenina, uracila, 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 citosina, guanina, citosina, citosina, guanina, adenina e por aí vai. O que é importante saber? Que cada um desses códons vai determinar aqui a ligação de um aminoácido diferente, certo? Então aqui já é outro aminoácido e por aí vai. Aqui já seria um outro aminoácido. O que é aminoácido? Não sei o que é aminoácido. Aminoácido é o polímero básico que vai formar proteína. Polímero, não sei também. Imagine você que a proteína nada mais é do que uma cadeia de diversos aminoácidos. Aminoácido 1, aminoácido 2, pode repetir um de novo, 3, aminoácido 5. E dependendo, como que diferencia uma proteína da outra? É justamente a quantidade e a sequência de aminoácidos. Daí você pode entender que o RNA mensageiro, cada vez que um códon vai ser lido, o ribossomo leu, opa, esse códon aqui é uracila, uracila, adenina. Quando ele passar aqui dentro, aqui do lado do ribossomo, vai se ligar um aminoácido específico. Não vou lembrar aqui o nome, vamos supor a metilanina, se eu não me engano é um aminoácido. Vai ser ligado. Vai passar para a próxima base, vai ligar o outro aminoácido aqui. E aí no fim
Ou seja, o que vai determinar os aminoácidos que vão ser conectados, esse daqui seria a nossa proteína, vai ser justamente essa mensagem que vai ser lida. Imagina o seguinte, para você fazer uma comparação aí bem simples. Imagina que o DNA é o patrão e ele precisa mandar uma mensagem para o operário, que é o ribossomo, montar o produto final, que é a proteína. Então o DNA vai passar uma mensagem, que se chama RNA mensageiro, que vai vir, vai ser lida pelo ribossomo, ele vai falar, ah, beleza, então se aqui tem uma uracila adenina, ou seja, se o códon é essa sequência, eu preciso ligar tal aminoácido. Se o próximo códon é tal sequência, uracila, eu preciso ligar o outro aminoácido. E essa regra vai seguir uma tabela, né, já pré-definida. Vou colocar aí na tela para você ter uma ideia, né, como que o ribossomo trabalha, seguindo essas normas aí dessa tabela. Beleza, o ribossomo vai montar a proteína, então foi feito aí o processo de tradução. Aqui eu estou mostrando de uma parte bem simples, mas existem vários vídeos mostrando também como que acontece em cada sítio desse aqui, o que acontece, né? Passa o RNA, enfim. Ao final desse processo, o que vai acontecer? Imagina que isso aqui é uma miniatura do processo, vamos fazer aqui. Esse RNA que saiu aqui do núcleo, ele vai passar pelo ribossomo e o ribossomo vai montar aqui aquilo que eu chamo de uma proteína. Ah, então como que funciona? Por que eu digo que o DNA que coordena tudo aquilo que eu sou? Porque basicamente o que vai compor as estruturas do nosso organismo é justamente a proteína. E aí eu digo que um gene, ou seja, um fragmento de DNA, foi capaz de gerar um RNA que foi traduzido no ribossomo, gerou uma proteína que vai compor o meu corpo. E aí, então, houve expressão de uma característica, ou seja, o meu genótipo expressou um fenótipo, ou seja, uma característica. Imagina você que o pedaço de DNA que eu tenho no meu corpo, né, eu tenho uma certa sequência de DNA capaz de gerar um RNA, que vai ser traduzido e gerar uma proteína de coloração azul que vai compor a íris do meu olho. Portanto, devido à minha sequência de DNA, através desses processos de transcrição e tradução, eu vou poder expressar uma característica que é o meu olho azul, né? Quem dera, né? Aí eu era bonitão, né? Mas meu olho é verde, graças a Deus também. A minha proteína, né, que a minha sequência que determina aí é uma proteína de coloração esverdeada, né? Muito bonito meu olho. Enfim, tudo isso graças a esse processo que acontece. Isso daqui é uma explicação básica. Existem, né, várias enzimas que vão mediar o processo. Podem haver erros durante esse processo, o nosso corpo vai reparar, vai descartar o DNA, o RNA. Enfim, isso daqui é uma explicação básica para você não ficar perdido quando você for ler aí o seu livro de biologia molecular. Lembrando o seguinte, muito importante, questão que cai em prova direto. O RNA é gerado de um fragmento de DNA. Assim, um mesmo DNA ele é capaz de gerar diversos RNAs mensageiros diferentes que vão ser lidos e gerar diversas proteínas diferentes, até porque o nosso organismo tem essa necessidade de diversas proteínas diferentes, né? E uma célula diferente da outra, embora o DNA seja igual, as proteínas que uma célula vai codificar é diferente da outra. Imagine você pensando aí na célula do neurônio, uma célula muscular, né? Ou uma célula que compõe o nosso osso. As proteínas, as substâncias formadas em cada uma é muito diferente, mas o DNA é o mesmo. O que acontece? Os fragmentos de DNA que são utilizados para formar RNA são fragmentos diferentes. Então é isso, espero que possa ter ajudado vocês aí um pouco mais. Espero suas dúvidas no comentário e um grande abraço para o meu amigo Ronildo, que através da sua dúvida deu ideia para esse vídeo. Faça você também como o Ronildo, mande a sua dúvida aí para o e-mail que está aparecendo aí na sua tela e eu aguardo você com a sua dúvida. Um abraço.